Boa tarde, senhoras e senhores. Quero cumprimentar todos que estão nos acompanhando aqui nessa entrevista coletiva, pelas presenças virtuais. Também cumprimentar quem está nos acompanhando pela rede social e pelos meios de comunicação que estão transmitindo esta entrevista coletiva. Nós estamos aqui para que a gente possa juntos apresentar um pacto pela vida no Espírito Santo. Juntos porque estou aqui com a minha equipe, com a vice-governadora, com o secretário de saúde, diversos outros membros da equipe de governo. Juntos porque eu estou aqui com o presidente do Tribunal de Justiça, Dr. Ronaldo, desembargador Ronaldo. Estou aqui com o presidente da Assembleia Legislativa, presidente Eric Musso, com a presença da doutora Luciana, do Ministério Público, Rodrigo Chamon, do Tribunal de Contas, e do doutor Gilmar, da Defensoria Pública. É um pacto que nós estamos fazendo porque estamos enfrentando um ambiente de guerra. Estamos enfrentando um ambiente no mundo, naturalmente, todos os países estão atingidos, e essa guerra é uma guerra mundial contra o coronavírus, contra as mortes, os óbitos e as sequelas que estamos enfrentando pela ação do vírus. Nossa tarefa de todos nós, aqui no Espírito Santo, todas as instituições públicas e privadas, e a minha tarefa como governador é proteger a vida dos capixabas. E tenho tido a parceria de todas essas instituições públicas e privadas. Conversei com muita gente nesses últimos dias, para que a gente pudesse chegar neste momento e a gente anunciar algumas medidas que têm o objetivo de conter a transmissão do vírus e salvarmos vidas. Nós chegamos até essa situação no Brasil de hoje por algumas razões. Vocês estão acompanhando a realidade brasileira, estão acompanhando a situação da maioria e da grande maioria dos estados no Brasil. Todos nós estamos acompanhando o elevado número de mortes. Nós estamos tendo no Brasil, a cada dia, anúncio de mais de 2.000 mortes por dia pela Covid. Nós estamos no pior momento da pandemia. Essa fase da pandemia é a pior fase que nós estamos acompanhando desde um ano. Tem mais de um ano e pouco que nós tivemos o início da pandemia no Brasil. Este é o pior momento pelo número de óbitos, pelo número de estados que entraram em colapso com o sistema de saúde, pelo número de pessoas contagiadas. Aqui no Espírito Santo a gente conseguiu segurar até um certo ponto, mas agora também nós estamos numa situação de aumento de óbitos, não ainda num percentual exclusivo, mas já paramos de reduzir da segunda fase e estamos crescendo o número de óbitos. Nós já estamos com um aumento do número de pessoas internadas, estamos com um aumento do número de pessoas contagiadas. E chegamos a essa situação por algumas razões. A primeira razão é a demora na vacinação. Nós, infelizmente, não temos vacina para a gente poder imunizar a população toda, ou a grande maioria da população. Então, essa demora na chegada das vacinas, isso é um problema que nós temos no Brasil. Alguns países já estão bem mais adiantados do que o Brasil, mas nós aqui não tivemos essa oportunidade. Também a razão para a gente ter chegado nesse ponto é a falta de uma coordenação nacional, que impediu que a gente tomasse medidas únicas, não lineares, mas únicas, orientada por um poder central ou por uma coordenação nacional. Outra razão para chegarmos até aqui são as novas variantes do vírus, que são mais agressivas, algumas delas mais agressivas, e atingem pessoas de mais idade e pessoas de menos idade. E um outro problema é o negacionismo. Uma parte da sociedade brasileira nega os efeitos do vírus. Então, essas são razões que fizeram com que o Brasil chegasse nessa situação e que nós agora também no Espírito Santo estamos pressionados. Nós tivemos uma gestão da pandemia desde janeiro do ano passado, quando a gente começou a ampliar os nossos hospitais. O estado do Espírito Santo é o estado que mais abriu leito de UTI per capita desse país. Então, nós tivemos desde o ano passado, um investimento robusto na ampliação de leitos de UTI, leitos de enfermaria, mas o que mais pressiona a todos nós é, às vezes, a falta de leito de UTI,
nós chegamos na primeira fase, que foi junho, julho e agosto, onde a gente atingiu o ápice da doença. Nós conseguimos abrir 715 leitos de UTI e nós passamos daquela fase sem deixar nenhum capixaba sem atendimento. Veio uma segunda fase, dezembro e janeiro, né, e também nós conseguimos atender a todos os capixabas com 715 leitos de UTI. E agora, nessa fase, fevereiro e março, nós estamos com um número de pessoas internadas muito grande. Então, assim, a pressão sobre o sistema hospitalar é muito grande. Nós vamos abrir até final de abril 900 leitos de UTI. Repito, é o maior número de leitos de UTI per capita do Brasil. Então vamos abrir 700 leitos de UTI. Mas chegamos hoje, infelizmente chegamos hoje, né, a 91% de ocupação de leitos de UTI. Nós já tínhamos chegado perto de 90%, mas nunca tínhamos passado de 90%. Nossa matriz de risco é uma matriz de risco que considera município com risco baixo, risco moderado, risco alto e risco extremo. Então, pela primeira vez, disparou o gatilho dos 90% de leitos de UTI ocupados. E quando dispara esse gatilho de 90%, nós temos que tomar medidas transversais no estado todo para que a gente possa conter a transmissão do vírus. Então, nós estamos apresentando para vocês uma quarentena de 14 dias que tem o objetivo de reduzir as atividades econômicas e sociais do serviço e do comércio de áreas não essenciais, né, para que a gente possa conter a transmissão do vírus nessa quarentena de 14 dias. Quais são os objetivos? A hora que você reduz a mobilidade, a interação, você consegue reduzir a transmissão do vírus. A transmissão do vírus que esteve por muito tempo abaixo de 1, hoje já está acima de 1. Então a gente consegue reduzir a transmissão do vírus. Se a gente reduz a transmissão do vírus, a gente consegue reduzir também a demanda sobre o leito hospitalar. Nós que atendemos a todos até agora, queremos continuar atendendo a todos. É muito ruim a gente ver uma imagem de uma pessoa sentada em uma cadeira de hospital, perdendo a vida porque não consegue respirar. E não tem um respirador, não tem um leito, não tem um profissional. É muito ruim isso. Isso é uma cena medieval. E é uma cena de guerra que a gente tem que enfrentar com decisões que são polêmicas, difíceis. Uma hora dessa não é fácil tomar uma decisão, até porque são decisões que exigem, né, coragem para ser tomada, equilíbrio para ser tomada, ponderação, e exige que a gente possa estar junto com vocês tomando essa decisão. Então, assim, é muito ruim a gente poder assistir os estados que entraram em colapso. Nós estamos tomando medidas aqui. Na hora que a gente chegou a 91% de ocupação de leitos de UTI, vamos abrir mais leitos nos próximos dias para a gente chegar a 900 leitos de UTI, mas toda a abertura de leito tem uma limitação. Primeiro, tem uma limitação de profissionais. Os profissionais de saúde que estão nos acompanhando sabem disso. Nem sempre você tem médico, enfermeiro, técnico, fisioterapeuta e outros profissionais à disposição para abrir leitos. Nós já encontramos dificuldade em alguns locais para contratarmos profissionais. Então, temos um limite de profissionais, nós temos um limite de medicamentos, de insumos, de equipamentos. Então, temos um limite, mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo estrutura física, a gente encontra esse limite. Então, nós estamos fazendo um trabalho para a gente poder organizar a gestão dos leitos e a gente atender a todos os capixabas com dignidade. Leitos não salvam todas as vidas, mas dá dignidade às pessoas que precisam do leito. A outra questão importante nessa quarentena de 14 dias é para a gente reduzir a demanda sobre os hospitais de outras enfermidades, como, por exemplo, doenças respiratórias. Doenças respiratórias, na hora que você se isola mais, você deixa de ter doenças respiratórias e aí alivia leito para a Covid. Também a gente deixa de ter acidente. O trauma hoje ocupa os nossos hospitais. Quando a gente dá uma parada, a gente para também de atender trauma, porque reduz o trauma e a gente consegue atender mais Covid. Então, é necessário. Medida difícil, mas necessária.
que preciso contar muito com o apoio de cada um de vocês. Estamos parando também nesse tempo toda a educação em todos os níveis, para que a gente possa também reduzir a interação de professor, de aluno. É uma medida que atinge os 78 municípios do estado do Espírito Santo por 14 dias, começando na próxima quinta-feira, dia 18, e vamos até dia 31 deste mês, para a gente poder fechar esse mês e a gente tentar reduzir essa transmissão e a gente ter a capacidade de dar dignidade às pessoas com atendimento. Eu sei que isso afeta a atividade econômica, a atividade social. A grande razão e a grande motivação nossa é hoje reduzir a interação. O comércio, a atividade do serviço, são atividades que sofrem muito, o setor de eventos sofre muito e nós temos que pedir uma ajuda dos eventos sociais. Quantas pessoas estão fazendo festas clandestinas, estão interagindo sem necessidade? Nós temos que compreender a importância da gente estar junto numa hora dessa. Já é difícil tomar uma decisão, mas é preciso que a gente possa contar com o apoio daquelas pessoas equilibradas, conscientes. Estamos vivendo essa pandemia nesse tempo num ambiente de disputa política sem necessidade. Onde as pessoas levam tudo para o debate eleitoral e político, por interesse eleitoral. O que eu quero é preservar vidas. O que muita gente nesse estado quer, a grande maioria quer, é preservar vidas. Então eu preciso contar, literalmente, assim, com muita intensidade, com a ajuda dos municípios, né? Quero pedir apoio aqui dos prefeitos, dos vereadores, pedir apoio mesmo, para a gente poder reduzir a interação no estado do Espírito Santo. Quero também pedir o apoio de todas as entidades. Conversei com as igrejas, com as federações. Lógico que não tem consenso em todas as medidas, mas quem governa tem que decidir, não pode adiar a decisão. Então nós temos que decidir na direção de preservarmos vidas. Então quero pedir a colaboração, a ajuda, para a gente poder, de fato, fazer um trabalho que seja eficiente com relação à gestão dos leitos e que seja eficiente com relação a estabelecer dignidade para as pessoas, que seja eficiente com relação a salvar vidas. Muito importante o envolvimento da juventude. A juventude precisa compreender o risco que o vírus causa às pessoas. Vejo que uma parte das pessoas ainda não tem essa preocupação. Então, o trabalho da juventude, a juventude organizada, a juventude consciente, tem que ajudar a gente na rede social, ajudar a divulgar o risco que o vírus causa às pessoas e o trabalho que a gente tem que desenvolver. A outra questão que eu quero dizer é que nós já fizemos no ano passado, adotamos medidas econômicas importantes para a gente compensar os efeitos de restrições. Aqui o estado do Espírito Santo, comparado com outros estados do Brasil, nós reduzimos muito pouco as atividades econômicas e sociais, tá certo? E nós fizemos a gestão até agora. Quem fez a gestão até agora, e passamos por vales profundos como nós passamos, enfrentamos desafios como nós enfrentamos, podemos acolher gente do Amazonas, de Rondônia, de Santa Catarina, salvamos vidas dessas pessoas. Quem pôde ser solidário e nós pudemos passar por essa dificuldade que a gente passou, dando exemplo para o Brasil. Agora nós estamos faltando pouco para a gente concluir esta passagem. Falta pouco para a gente poder concluir esse trabalho. As vacinas estão chegando, nós queremos até final do mês que vem estarmos alcançando todas as pessoas acima de 60 anos. Então falta pouco para a gente, de fato, resolver e enfrentar de forma definitiva a pandemia. Não podemos relaxar agora. Não podemos relaxar agora. É muito importante que a gente esteja juntos nesse trabalho. Eu sei que eu não contarei com aqueles que são radicalizados, de um lado, que querem politizar, que querem ganhar resultado nesse enfrentamento. Mas eu sei que eu posso contar com a grande maioria dos capixabas nesse trabalho. Vamos anunciar, então, medidas econômicas daqui a pouco, para que a gente possa, nos próximos dias agora, até final de semana, medidas que possam também compensar qualquer redução da atividade econômica, porque o nosso governo é um governo que está seguindo a ciência e é um governo que quer preservar a vida dos capixabas. Minha tarefa, junto com as demais lideranças e instituições, é proteger a vida dos capixabas e eu conto com cada um de vocês. Queria falar isso inicialmente, muito obrigado. E eu quero ouvir agora a palavra do secretário
Acho que o Neves teve um problema na internet. Nós vamos, então, ouvir a palavra e a apresentação do Coronel Cerqueira, que vai apresentar as medidas da quarentena que nós estamos propondo. Quarentena por quê? Porque nós não estamos restringindo a mobilidade das pessoas. Nós estamos pedindo uma compreensão das pessoas, estamos pedindo que os municípios estejam juntos, restringindo as atividades nas praias, as atividades coletivas nas praias. Então não é um lockdown, é uma quarentena, né, em que nós estamos pedindo uma restrição da mobilidade e a gente possa então conseguir, né, fazer o atendimento a todas as pessoas, tá certo? Eu não quero ver, se Deus quiser, ninguém, né, sem um atendimento hospitalar. Então, assim, precisamos abrir leitos, como estamos ouvindo, mas precisamos também de contar com o apoio de cada um para que a gente possa restringir a transmissão do vírus. Nézio não voltou, né? Eu vou passar a palavra ao Coronel Cerqueira para a gente adiantar. Coronel Cerqueira, pode fazer a apresentação. Coronel Cerqueira, não estamos te ouvindo não, coronel. Coronel Cerqueira? Coronel Cerqueira? Não é possível, gente. Coronel Cerqueira? Boa tarde. Boa tarde, governador. Boa tarde. Boa tarde, doutor Gilmar Batista. Boa tarde, vice-governadora. Boa tarde, secretário Gilson, doutor Alves, secretário Lenise, secretário Nézio, mas também boa tarde a todos os membros da imprensa presentes nessa reunião. Bem, passo agora a apresentar as medidas restritivas em favor da vida. São medidas importantes para garantir a redução da doença e, obviamente, ela preserva a vida, que é um bem inegociável de toda a estratégia do governo do Estado desde o início do ano passado, mais precisamente em abril. São medidas restritivas do risco extremo para o enfrentamento da Covid-19. O próprio dispositivo legal, todos os dispositivos legais, decretos e portarias, eles prevêem que, no caso de risco extremo, será editado um decreto especial para o risco extremo, de acordo com o contexto, de acordo com o cenário do momento. Bem, esse decreto ele vai dizer que as medidas qualificadas, elas serão no prazo de 14 dias para o enfrentamento da emergência de saúde pública. Então, já começa com um prazo, um limite de prazo de 14 dias. Suspensão temporária da classificação dos municípios com base no mapeamento de risco, ou seja, aquela classificação de risco individual, risco baixo e moderado. A equipe técnica e essa situação, e obviamente o governo do Estado, entendeu que a partir de 90% da taxa de ocupação de leitos de UTI, o que tem acontecido em todo o Brasil, em nosso redor. E essas novas variantes que causam bastante imprevisibilidade e incerteza, que a partir de 90%, todos os municípios eles fossem tratados como risco extremo, ou seja, é uma estratégia transversal que vai abranger todos os municípios. Não obstante, as medidas dos outros riscos também são mantidas. Também não afasta as medidas qualificadas adotadas em atos específicos, expedidos pelo chefe do Poder Executivo Estadual ou secretário de Saúde. Anterior. Outra coisa, caberá
caberá aos municípios a implementação dessas medidas qualificadas veiculadas neste decreto com apoio do Estado, que atuará em caráter subsidiário, sempre puxando, sempre avocando a corresponsabilidade do poder público, Estado e municípios, mas também do setor privado e da sociedade. Então, caberá aos municípios, e de fato estão, todas essas medidas acontecem nos municípios e, obviamente, com o apoio do Estado, como tem se dado, Polícia Militar, PROCON, Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros. E aqui, de forma rápida, a gente divide as medidas sociais, comerciais, serviços industriais, transporte público e atividade educacional. A gente usa esses 4 eixos e reger todas as atividades possíveis. Mas antes da gente iniciar, é importante estar falando sobre atividades essenciais, dado que a gente tem uma lista de 24 atividades essenciais. Então, a equipe técnica, a equipe da sala de situação e o governo do Estado entenderam que, assistência à saúde, incluindo serviços médicos hospitalares. 2, serviços públicos considerados essenciais, de acordo com a manifestação do poder, órgão, entidade. Cada poder, cada órgão, ele vai enumerar, vai fazer um rol de quais serviços são considerados essenciais. Atividades industriais, assistência social e atendimento à população em situação de vulnerabilidade, atividades de segurança pública e privada, incluindo aí a vigilância, guarda e custódia de presos, atividades envolvendo produtos de saúde, higiene e gêneros alimentícios, incluindo atividades agropecuárias, farmácias, comércio atacadista, supermercados, mini-mercados, padarias e lojas de produtos, atividades envolvendo equipamentos de instalações, máquinas, equipamentos em geral, incluídos elevadores, escadas, volantes, equipamentos de refrigeração e climatização. 8. Atividades envolvendo insumos necessários aos essenciais, incluindo lojas de insumos agrícolas e lojas de material de construção civil. Ainda nas atividades essenciais. 9. Comercialização de produtos e serviços de cuidados animais, geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, toda a cadeia, transporte público coletivo de passageiros por táxi e transporte privado urbano coletivo, para atendimento às de atividades essenciais, de reparação de veículos, autorizações, internet, serviços relacionados à tecnologia e processamento de dados, para suporte de outras atividades essenciais. 14. Serviços funerários. 15. Serviços postais. Atividades da construção civil. 17. Combustíveis, biocombustíveis, gás e demais derivados do petróleo. Toda a cadeia, desde o armazenamento e o abastecimento nos postos de combustíveis. Passamos para o 18. Serviços de distribuição de água, em geral, água a granel ou envasada. De jornalismo e serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, ou seja, atividades de imprensa de forma geral. Hotéis, pousadas e afins a 50% de sua capacidade. Atividades de igreja, eventos religiosos, com cultos e missas, preferencialmente pagamento individual. Atividade de pesca no mar e atividade de locação de veículos. Então, senhores e senhoras, essas 24 atividades é a lista de atividades consideradas como atividades essenciais durante os 14 dias de vigência do decreto. Nós passamos para as atividades sociais, dentro daqueles 4 eixos listados anteriormente.
Nas atividades sociais ficam proibidas as reuniões, excetuadas as pertencentes ao mesmo núcleo familiar, e quaisquer a utilização de praças, parques, jardins públicos, campos públicos de futebol, quadras públicas de esportes públicos, ginásios públicos de esportes e outros espaços públicos equivalentes. Todas as áreas públicas de lazer, prática de esportes, ficam proibidos. A realização de atividades físicas coletivas nas áreas e vias públicas. Próximo item, fica recomendado que as igrejas e os templos religiosos transmitam preferencialmente seus cultos e missas por meio virtual. Lembrando que as igrejas e templos religiosos estão autorizados a ficarem para o atendimento particular ou individual. Os administradores e síndicos de condomínios, sejam verticais e horizontais, devem dar autorização simultânea das áreas para os moradores do mesmo núcleo, irão dar medidas de proteção. Coronel Cerqueira. Não sei se o senhor está longe do microfone, mas de vez em quando está picotando, está dando para entender, mas de vez em quando está picotando a palavra do senhor, tá certo? Assim, vê se você consegue aproximar do microfone, por favor. Mas está dando para entender, senhor, pode seguir em frente. Vou falar mais devagar, tio. Tá, eu ia falar isso também, governador. Falar mais devagar, né? Obrigado, governador. Obrigado, deputado. Obrigado, Eric. Obrigado, governador. Obrigado, deputado Eric. A próxima. As pessoas deverão adotar medidas de proteção e higiene, bem como utilizar máscaras fora do ambiente residencial. Os municípios deverão proceder à orientação, conscientização para o isolamento e distanciamento social, providenciando também o DISC aglomeração, efetuar abordagem às pessoas, proceder à comunicação social por meio de rádio, carros de som e outros, monitorar casos suscitados, expedir determinações a respeito do isolamento social. São tarefas em município que já foram executadas no ano passado, principalmente no primeiro semestre, de ser retornadas. Agora a gente passa para o outro eixo, que é o segundo eixo da parte de serviços e indústrias. Fica de qualquer serviços de atividades em território no Espírito Santo, à exceção dos considerados essenciais. Não se aplica às atividades internas dos estabelecimentos em geral, a realização de transações comerciais por meio de aplicativos ou outros instrumentos similares e os serviços de entrega de mercadorias em domicílios. Ou seja, aqueles serviços que não são essenciais nas suas atividades internas, as suas transações internas estão autorizados, bem como a tarefa, a atividade de delivery ou entrega de mercadorias em domicílio. Próximo, proibidos serviços de drive-thru, take-away ou equivalente. Então, reforço e destaque. Estão autorizados os serviços de delivery, o drive-thru e o take-away, aquele que o consumidor, que o indivíduo, ele vai no estabelecimento, está proibido. Os restaurantes só poderão funcionar por meio de sistema de entregas, também o delivery, atendimento ao público presencial nos serviços de atividades aos domingos e feriados. Ou seja, todo aquele rol de atividades essenciais, eles ficam proibidos também nos domingos e feriados, exceto algumas atividades que a equipe técnica, que a sala de situação, que o governador entendeu que deveria, ainda assim, funcionar nos domingos e feriados. São eles: farmácias, postos de combustíveis, assistência à saúde, assistência social e atendimento à população em situação de vulnerabilidade, serviço funerário, transporte público coletivo e de passageiros. Então, esses serviços
eles também poderão funcionar nos domingos e feriados. As lojas de conveniência de postos de combustível estão a vigência do presente decreto, ou seja, durante os 14 dias. Próximo slide. Ainda no comerciais e serviços industriais. Os estabelecimentos não essenciais deverão manter fechados os acessos do público ao seu interior e está proibido o atendimento ao público externo. Os estabelecimentos não essenciais deverão ao interior com ou sem horário, aquela questão de meia porta ou fazer algum atendimento interno está proibido. Estão proibidos os funcionamentos de clubes de serviço de lazer, de academias de qualquer natureza e a realização de atividades esportivas de caráter coletivo, ainda que sem a presença de público. A gente tem uma exceção que os jogos de campeonato nacional de futebol estarão proibidos a partir do dia 19, ou seja, a partir de quarta-feira. Não, digo, a partir de sexta-feira. Digo, a partir de sexta-feira. Obrigado, vereador. Fica admitido o atendimento em concessionárias prestadores de serviço público realizado, mesmo considerados como essenciais, mediante prévio agendamento e desde que não haja a possibilidade de atendimento por outro canal. O enquadramento como atividade essencial para efeitos do decreto ocorrerá com base na atividade preponderante realizada pelo estabelecimento, não se aplicando para esse fim a classificação nacional de atividade que é desenvolvida preponderante pelo estabelecimento. Próximo, o último. Os hotéis, pousadas e afins não poderão receber mais hóspedes até atender o limite de 50%, ou seja, os hotéis, pousadas e afins deverão ter suas atividades durante o decreto de 14 dias com o limite de 50%. Aqui a gente passa para um outro eixo, transporte público. Fica suspensa pelo prazo de 14 dias, ou seja, durante a vigência do decreto, a utilização do passe escolar no transporte público metropolitano, Transcol. E, portanto, destacar que o Estado garantirá a manutenção de 100% da frota do Transcol no período do decreto. Não haverá redução da frota do Transcol durante esse período de 14 dias. Continuará funcionando com 100% da capacidade. Atividades educacionais. Fica suspensa a atividade educacional presencial em todos os níveis. Ficam suspensos também os cursos livres presenciais. Lembrando que as atividades educacionais virtuais ou online, obviamente, estão autorizadas. As atividades educacionais presenciais, capacitação e treinamento das áreas de saúde e segurança pública estão autorizados. Governador, é isso que a apresentação é essa. Muito obrigado pela oportunidade. Eu vou finalizar a apresentação aqui agora. Muito obrigado, Coronel Cerqueira, comandante dos bombeiros. Obrigado aí a ele, ao Gilson, Daniel, ao Álvaro do Boc, a Lenise, ao Marcelo Calmon, a todos que ajudaram a preparar esta apresentação. E com a palavra o secretário Nésio, secretário de Saúde. Boa tarde, governador Renato Casagrande. Boa tarde a todos os representantes dos poderes do Estado do Espírito Santo, aos colegas secretários de Estado, ao comandante Cerqueira, aos prefeitos que estão aqui presentes, a todos os veículos de imprensa que nos acompanham e à população capixaba. Ao longo deste mais de um ano de enfrentamento à pandemia, nós conduzimos com muita transparência e responsabilidade sanitária as 3 expansões da doença no nosso Estado. Nós definimos dentro do planejamento estratégico de enfrentamento à pandemia que, ao chegar a um gatilho protetor da rede assistencial, nós deveríamos tomar decisões mais rígidas nas restrições às atividades sociais no nosso Estado.
Nós alcançamos no dia de hoje 91% da ocupação dos leitos de UTIs hospitalares dedicados aos pacientes com a Covid-19. Nós vivemos desde a quarta-feira da semana passada dias de aumento intenso da pressão assistencial sobre os leitos de UTIs da rede privada e da rede pública no nosso estado. Pela primeira vez desde novembro, tivemos em menos de 5 dias, 3 dias com mais de 150 internações novas de pacientes confirmados pela Covid-19. No dia de hoje, amanhecemos o dia com 59 pacientes demandando leitos de UTIs na Central de Vagas de Regulação do nosso estado e 23 pacientes na Central de Regulação do SAMU, do Serviço Móvel de Urgência no nosso estado. Neste momento, apresentar e disparar as medidas que correspondem ao risco extremo a partir do gatilho de 90% de ocupação dos leitos de UTIs é uma medida protetora para poder garantir que o sistema de saúde não colapse na sua plenitude, que o sistema de saúde, com as programações dos mais 200 leitos de UTIs, que serão nas próximas semanas, mais os leitos de enfermaria e a redução da pressão assistencial sobre os leitos que hoje são dedicados a outras doenças, nós poderemos, dessa maneira, governador, garantir o acesso ao leito hospitalar a toda pessoa atingida pela Covid-19 no nosso rua, nas suas formas graves. No entanto, em a medida, ela prevê que daqui a 3 ou 4 dias a gente comece a ter uma redução das outras doenças e que ao longo desses 14 dias a gente consiga interromper a aceleração da curva de casos de internações de pacientes graves. Uma medida geral e inespecífica como esta é possível a interação social de pessoas que possam estar evoluindo nas formas assintomáticas, oligossintomáticas ou sintomáticas, de maneira que a gente consiga interromper a cadeia de transmissão de maneira abrupta. Nós, ao longo deste mês da testagem, diariamente estivemos no meio nas redes sociais, em estratégias de educação e saúde, estimulando as pessoas a favorecer um baixo risco de transmissão da doença. No entanto, neste momento, diante da alta pressão assistencial que vive a rede privada do Estado e a rede pública, nós, então, como autoridade sanitária do Estado, recomendamos ao governo que tomasse a decisão de estabelecer as medidas classificadas no risco extremo como uma medida capaz de proteger a vida das pessoas, porque ela permitirá que o sistema de saúde não viva tensionado durante muitos dias. Dessa maneira, nós concluímos, o governador Renato Casagrande, convidando a todos para que a gente consiga participar deste pacto que o senhor nos convidou no dia de hoje, de um pacto para a pandemia e enfrentar todo o grave colapso da rede assistencial que o nosso país vive. As vidas são o mais importante nesse momento e nós estamos aqui para proteger a vida do povo capixaba. Muito obrigado, Nésio. É bom que a gente diga que nós recebemos cartas dos hospitais privados, né, já anunciando a situação difícil de leitos e pedindo medidas mais restritivas para que eles possam fazer a gestão. Do mesmo jeito, recebemos da Federação dos Hospitais Filantrópicos, Fabrício, que é o presidente também, junto com os demais hospitais filantrópicos. Então, é uma realidade de todos os hospitais, do Estado, filantrópicos e privados. Nós temos aqui neste pacto a presença dos poderes. Eu quero ouvir a saudação dos chefes dos poderes. Presidente Eric Musso, com a palavra da Assembleia Legislativa. Eric. Presidente Eric. Vamos ouvir o presidente Dr. Ronaldo, presidente do Tribunal de Justiça, e depois a gente volta ao Eric. Ele está ligado ali, mas por alguma razão não entrou. Dr. Ronaldo, presidente do Tribunal de Justiça. Boa tarde, senhor governador do Estado, senhor José Renato Casagrande, presidente da Assembleia, doutor Eric Musso, presidente do Tribunal de Contas, doutor Curadora-Geral de Justiça, doutora Luciana Andrade, senhores secretários de Estado,
nossa vice-governadora, doutora Jaqueline Moraes, demais autoridades presentes. Inicialmente, governador, gostaria de dizer que, tomando, neste momento, conhecimento das medidas adotadas pelo Poder Executivo, vamos avaliar como será o funcionamento do Poder Judiciário nesse período. Com certeza, precisamos dar um para na situação que passa o nosso Estado e, por que não dizer, o Brasil, nesse momento tão difícil. Os olhos do Poder Judiciário estão voltados para que as ações, hoje, aqui, anunciadas, sejam realmente luzes para acalmar essa situação. Meus olhos estão voltados para a fé. Fé para que tudo melhore e que nosso Estado saia dessa situação de maneira honrada. Muito obrigado. Obrigado, doutor Ronaldo, pela sua presença, participação e pela construção junto com todos, né, desse pacto. Quero ouvir então a palavra da doutora Luciana, procuradora de Justiça do Estado do Espírito Santo. Boa tarde, excelentíssimo governador e excelentíssima governadora do nosso Estado do Espírito Santo, nas pessoas de quem cumprimento a todas as autoridades e equipes aqui presentes. Boa tarde também à imprensa que nos acompanha, necessária para a existência de fato do regime democrático republicano brasileiro. Meu boa tarde a todas as senhoras e senhores capixabas que nos assistem nesse momento de tamanho desafio para a nossa humanidade e para nós, o povo espírito-santense. Houve muita sensibilidade do Estado até agora, durante todo esse ano da pandemia, e quando eu falo Estado, eu falo de todos nós, instituições constituídas pela Constituição Federal e pelas leis. Houve muita sensibilidade de todo o Estado do Espírito Santo para que nós tentássemos compatibilizar todas ou quase todas as atividades até então. Houve um esforço hercúleo, esforço das polícias, do pessoal de fiscalização, dos próprios capixabas conscientes que aderiram, portanto, a um pacto social pela vida. Ocorre que a situação é gravíssima e decisão como esta não é fácil para nenhum de nós e sabemos que não é fácil para o senhor governador e a vice-governadora que trabalham em conjunto. Pois bem, não é um querer, há uma necessidade que adotemos, então, medidas mais restritivas, que a mobilidade parem por um tempo, conforme foi muito bem falado. Essas medidas não são achismo, mas são a certeza técnica, a certeza científica de que, de fato, nós podemos diminuir a disseminação da doença e, por consequência, a utilização de leitos e de recursos humanos da saúde, porque realmente as máquinas não dão conta de tudo ou dão conta de muito pouco. Nós precisamos de médicos, nós precisamos de enfermeiro, de todo um pessoal de saúde. Nesse sentido, o Ministério Público, como instituição cidadã, que deve velar, portanto, pelos direitos fundamentais da pessoa, e nesse sentido a vida é o maior deles, faz um apelo para toda a população, um apelo para que tenhamos empatia, para que tenhamos união nesse momento de tamanho, e nós capixabas damos sempre exemplo de solidariedade, e poderemos agora juntos, dando as mãos, e passando por mais esse momento difícil, caminhar no final dessa pandemia, logo mais com vacina, que ela venha, com a máxima rapidez possível, mas que a gente possa, de fato, caminhar juntos nesse sentido. Na toada do que o nosso presidente do tribunal disse, o Ministério Público também colaborará de forma principal por meio remoto, porque temos tecnologia, temos investido nisso e precisamos, sim, nesse momento, manter os nossos trabalhos em casa,
nas unidades de forma segura e com as regras sanitárias sendo cumpridas. Senhor governador, eu encerro a minha fala solicitando que a população, além do distanciamento social e de obediência às regras que serão decretadas por Vossa Excelência, continuem observando aquelas regras básicas, mas essenciais, que hoje é a nossa vacina, que é a máscara, o uso da máscara, da higienização das mãos, enfim. Meu muito obrigado. Muito obrigado, doutora Luciana, pela parceria. Rodrigo Chamon, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com a palavra. Boa tarde, governador Renato Casagrande, vice-governadora Jaqueline, em nome de quem eu cumprimento todas as autoridades, cumprimento a imprensa, demais presentes e população capixaba. Governador, eu li uma citação recentemente incrível. O que ela diz, né? Defende o que é certo, mesmo que isso signifique ficar sozinho. Se achar difícil de fazer, pede a Deus a graça da fortaleza. Essa citação é de Santa Joana d'Arc. O que estamos fazendo aqui é defender o que é certo. Então, nós vamos cumprir o nosso dever. Levantamento feito pela Fiocruz, agora em março, na primeira quinzena, concluiu que 1 a cada 5 pessoas hospitalizadas morreu por complicações do Covid sem UTI. O Espírito Santo não contribuiu para essa tragédia, de que já se foram quase, lamentavelmente, 7 mil vidas aqui em nosso estado, mas não foi por falta de atendimento, foi pela agressividade da doença. As políticas de meias medidas adotadas pelo Brasil tornaram o país uma ameaça global no enfrentamento à pandemia. Isso está sendo reconhecido do mundo afora. São quase 2 mil mortos por dia, são quase 280 mil mortos neste ano, e agora o Brasil está passando por um colapso no sistema de saúde de proporções pandêmicas, digamos assim. E isso atingiu o Espírito Santo também. Nós não somos uma ilha. Chegamos agora ao nível crítico, mas não foi por falta de aviso, não foi por falta de informação de qualidade. Os cientistas, os pesquisadores, os médicos, autoridades sanitárias, as autoridades, a imprensa, todos se desdobraram durante 12 meses, incansavelmente comunicando à população, mas não adiantou. A rebeldia nos trouxe aqui. A rebeldia e a sabotagem contra as medidas de proteção individual, como máscara, higiene, distanciamento físico. Eu, como cidadão, governador, eu fico muito frustrado. Vejo um anúncio de aumento de novos leitos de UTI. Como se ir para uma UTI. As estatísticas não são favoráveis aos que chegam às UTIs. UTI não é spa, a população precisa saber disso. UTI não é spa. Se precisamos abrir novos UTIs, governador, é porque chegamos à ruína como sociedade. Sabotamos o uso correto, não sei se dá para ver, de uma levíssima máscara. Sabotamos o uso correto de um álcool refrescante nas mãos. Sabotamos o distanciamento físico possível, o que é possível entre as pessoas, aquele distanciamento de 1,5 m, 2. E o mais grave, há aqueles que sabotam promovendo criminosamente aglomerações sem máscara. Aliás, é importante dizer, não usar máscara onde houver reunião de pessoas é uma conduta violadora da lei. Promover aglomeração é um ato criminoso de propagação do vírus. Então, é isso. É uma soma de muitas tragédias. Escassez de vacinas e esse comportamento sabotador de uma parte significativa da população, talvez aí impulsionada por exemplos de poucas autoridades,
chegamos nesse ponto e não há alternativas à quarentena nos próximos dias. Mas para que a quarentena funcione nos próximos dias, nós vamos ter que fazer o nosso papel individual. Todos os países do mundo decidiram dessa forma. Aliás, muitos países com uma dureza muito maior. Então, a vacinação é uma luz no fim do túnel, sem dúvida, mas não podemos transformar o túnel numa aglomeração regada a desprezo ao próximo e ao comportamento contrário às leis. Governador, eu vou falar para o senhor uma coisa. Como brasileiro, eu não gostaria de estar aqui nessa coletiva, desse lado. Eu gostaria de assistir uma coletiva com os 27 governadores, o presidente da República, todos os prefeitos, os cientistas, os médicos, todos sentados numa só mesa, com os mesmos propósitos. O senhor falou certo, estamos em guerra, mas o inimigo é o vírus. Nós não podemos tratar o inimigo como uma coisa trivial. Ele assombrou o mundo, colocou o mundo todo de joelho. Então, eu tinha uma utopia de ver todas as autoridades brasileiras fornecendo previsões claras sobre a vacinação da população. E aí eu quero parabenizar e sua equipe, que não só forneceu as condições para o Estado e para os capixabas, para não faltar insumos, não faltar oxigênio, não faltar UTI, e estão governando pelo exemplo pessoal, porque o exemplo grita. Nós precisamos orientar a população a partir do exemplo, principalmente das autoridades. Mas agora, finalizando, as pessoas precisam assumir o seu papel individual. Se não assumirem o seu papel individual, usar máscara, limpar as mãos, manter um distanciamento possível de um para o outro, não precisa ninguém se isolar social entre meio, 2, no meio, assim, até que todos estejamos imunizados, as coisas vão dar certo e um número menor de pessoas vão morrer. Vamos. Rodrigo? Presidente Rodrigo? Está me ouvindo? Governador. Oi, governador. Tá, deu uma falhada. Obrigado. Você concluiu? Concluí. Vamos à luta. Muito obrigado, Rodrigo, pelas suas palavras. Acho que o Eric agora voltou, conseguiu resolver o seu problema de equipamento. Quero ouvir o presidente da Assembleia, Eric Musso. Estão me vendo bem, governador? Sim, estamos vendo, Eric. Estão me vendo e ouvindo, né? Sim. Boa tarde a todos, boa tarde a todos e todas. Quero cumprimentar aqui o governador Renato Casagrande, cumprimentar a nossa chefe do Ministério Público, doutora Luciana, nosso presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ronaldo, presidente do Tribunal de Contas, que me antecedeu na fala, o conselheiro Rodrigo Chamon, nossa vice-governadora e todos que estão nos acompanhando no Espírito Santo, a imprensa, secretários de governo, enfim, todos que estão nesse dia difícil, complexo, mas que nós estamos aqui para defender o que é de melhor para os capixabas. Antes de iniciar a minha fala, governador, como chefe de poder, como um capixaba, como um jovem que acredita no Espírito Santo e ama esse Estado, eu queria ler 3 versículos aqui da Bíblia, no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. 3, para finalizar, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então, iniciando com esse versículo, com esse salmo, com esses 3 versículos, eu quero dizer que a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, que não parou em nenhum momento desde o início da pandemia, sempre votando as leis, recebendo os projetos do governo do Estado, fizemos mais de 60 projetos de calamidade pública nos municípios, decretamos também total autonomia ao governador para que ele pudesse tomar as decisões duras, difíceis, mas pensando no coletivo do Espírito Santo. Nós continuaremos, né? Vamos entrar a partir de quinta-feira no serviço remoto,
né? Mas vamos continuar vigilantes, vamos continuar atentos, vamos continuar votando as matérias importantes para o Espírito Santo e conclamando a todas as autoridades, não só capixabas como brasileiras, pela vacina, né? Enquanto nós não tivermos uma população com vacinação em massa, nós vamos ficar enxugando gelo, infelizmente. A medida é uma medida amarga, mas é uma medida necessária para o atual momento, para que nós não colapsemos um sistema que já está indo a um nível saturado. Mas nós também, ao mesmo tempo que nós estamos querendo que as pessoas não morram de Covid, nós temos que ter a responsabilidade para que as pessoas também não morram de fome, né? Melhor dizendo assim. Então, governador, eu queria aqui deixar uma pequenina sugestão, minha humilde sugestão, para que o senhor passe com um grupo de estudos, se quiser que os deputados também façam parte, né? Os deputados e deputadas estão aqui trabalhando, estão em sessão nesse momento. Eu quero aqui agradecer a todos os meus 29 colegas, deputados e deputadas, pelo trabalho incansável em favor do Espírito Santo, mas que o senhor comece, se possível for, a fazer análise, sabe, tendo já em vista que o senhor iniciou no período da pandemia do ano passado acesso às linhas de crédito, sabe, para que possa fazer algum tipo de suspensão de taxas, de alvará, enfim, para que a gente possa amortizar essas pessoas que vão sofrer esse impacto do fechamento. Então, eu acho que tem que ser uma coisa coletiva, né? A população dando a sua contribuição, o comércio será fechado, mas o que nós podemos fazer para amortizar isso? Podemos suspender as taxas, podemos suspender pagamentos de alvarás imediatos, podemos fazer acesso à linha de crédito no Bandes, no Banestes, etc., assim tal, para que a gente possa sair desse momento mais forte, com o Espírito Santo sendo precursor aí no combate à pandemia, voltando a sorrir, voltando as pessoas com saúde, percorrendo pelas ruas e tendo dias de alegria. É isso, muito obrigado. Obrigado, presidente Eric. Vamos sim, próximos dias, já disse aqui, vamos anunciar as medidas de proteção, de compensação ao setor produtivo que é penalizado, né, por decisões de restrição à atividade econômica e social. Então, nós vamos anunciar, sim, essas medidas. Doutor Gilmar, da Defensoria Pública, com a palavra. Boa tarde, governador. Boa tarde, vice-governadora Jaqueline. Em nome do qual, cumprimento a todos os demais presentes. Primeiramente, gostaria de dizer que gestor, é tomar decisões, né? E, às vezes, são decisões que a gente não gostaria de tomar, mas que elas precisam ser tomadas. E digo ao senhor que as medidas que estão sendo adotadas nesse momento são medidas de responsabilidade com a população. A gente viu que só existem duas formas da gente prevenir o coronavírus. Uma delas é o distanciamento social e a outra é a vacinação em massa. No momento, nós não temos como vacinar toda a população. Então, a medida correta a ser adotada é essa realmente que o governo do Estado está tomando juntamente com as instituições. A Defensoria Pública, nesse período da pandemia, ela já teve um atendimento 100% remoto e atendimento mesclado. Nesse momento, nós vamos retornar para o atendimento 100% remoto, mas temos condições de nos preparando nesse período. O certo é que, se existe um movimento a ser feito nesse país, esse movimento deve ser feito pela vacinação em massa. Então, não adianta tomarmos qualquer medida de protesto ou qualquer outra medida, sabendo que o caminho que nós temos hoje é somente a vacinação, enquanto ela não vem, o distanciamento social, com as medidas de quarentena que estão sendo adotadas. Então, assim, a Defensoria está à disposição, vai manter o atendimento na proteção da camada mais vulnerável dessa população e está ao inteiro dispor, juntamente com as instituições que aqui se manifestaram, o Ministério Público, o Poder Judiciário, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, para apoiar as medidas naquilo que for necessário. É isso, governador. Muito obrigado e boa tarde a todos. Muito obrigado, Gilmar. Obrigado pelas suas palavras. Eu quero, antes de passar para... Acho que o Fabrício da Federação dos Hospitais está presente? Da Federação dos Hospitais Filantrópicos? Boa tarde, governador. Sim. Faz uma saudação sua, Fabrício, por favor. Representando todos os hospitais. Boa tarde, governador, vice-governadora Jaqueline Moraes e todos os presentes. Uma boa tarde
também a sociedade que nos assiste. Eu venho representativo dos hospitais filantrópicos aqui no estado do Espírito Santo, que de uma forma muito intensa tem participado desse trabalho no combate ao Covid-19. Desde a semana passada a gente tem acompanhado bem de perto o aumento dos números. Isso trouxe uma grande preocupação nas nossas instituições, que boa parte delas já opera com 100% da sua capacidade. Nós temos nos colocado à disposição da sociedade, temos trabalhado de forma intensa, os nossos profissionais muitas vezes têm sofrido cargas psicológicas, cargas físicas, mas estão sempre às portas à disposição da população para dar o melhor. Esse momento é um momento delicado, um momento também de muita reflexão e de responsabilidade. Nós estamos fazendo a nossa parte e contribuindo com o nosso melhor. Mas nós precisamos também que em cada parte, já foi colocado aqui muitas vezes a respeito da importância de se obedecer às restrições, de cumprir as orientações de isolamento, do uso de máscaras, de álcool de gel, evitar aglomerações, enfim. É importante que nesse momento, por mais difícil que seja esse momento que estamos vivendo, cumprir com a nossa parte para evitar um problema maior. Então, reforçando que os hospitais filantrópicos, eles estão à disposição, estamos trabalhando, estamos dando o melhor de nós e assim esperamos também que a sociedade capixaba possa contribuir, fazendo a sua parte para que todos nós, no fim disso tudo, possamos sair bem, podendo abraçar lá no final dessa linha os nossos familiares, os nossos amigos, de uma forma carinhosa, como fazíamos anteriormente. Então, contamos com a participação de todos e nos colocamos também à disposição da sociedade. Muito obrigado. Obrigado, Fabrício. Só duas observações. A primeira é que as medidas que nós estamos anunciando têm vigência a partir de quinta-feira, dia 18, e se encerra no dia 31 de março. Então, 14 dias de vigência. Dia 18 a 31. A outra questão é que hoje, infelizmente, é um dia de recordes negativos. Nós registramos hoje 37 óbitos, registramos hoje 7.809 notificações de casos suspeitos, né? Casos que chegaram para investigação. Registramos hoje 2.426 casos confirmados, 2.426 casos confirmados, e 2 dias consecutivos com mais de 150 pacientes demandando leitos para Covid. 150 por dia, 300 em 2 dias, 300 pacientes demandando leitos Covid. Você imagina se isso continuar, onde nós vamos chegar, tá certo? Não tem nenhuma chance de qualquer sistema de saúde dar conta disso. Ou a gente interrompe, ou nós não teremos condições de atender a todos, tá certo? É por isso que a gente pede a colaboração, a ajuda, a compreensão, a paciência, o apoio de todos, para a gente poder passar por essa fase, recebermos a vacina e daqui a pouquinho a gente poder ter total liberdade. Logo, logo, se a gente passar pelos 14 dias bem, logo, logo a gente vai estar com muito mais liberdade. Seja para ir ao restaurante, a um bar, né? Seja para ir ao comércio, seja para ir numa atividade esportiva. Então, nós falta um pouco tempo. Como eu digo, é uma grande viagem. Nós já fizemos mais da metade dela, tá certo? Não podemos relaxar agora. A gente veio bem até aqui, vamos continuar indo bem, mas para isso a gente precisa contar com a responsabilidade de todo mundo. Vamos ouvir agora, então, as perguntas que a imprensa tem para nós, tá certo? Quem é o primeiro, Giovanni? O Wellington Prado. Está com dificuldade, Wellington? Se não tiver, qual é o próximo? Tem que abrir o áudio. Alô? Ei. Boa tarde, governador. Boa tarde. Governador, dessa ampliação de leitos no estado, quais são os planos para aumento da oferta de leitos no Hospital Roberto Silvares? Nésio, tem na cabeça aí? Só para dizer também mais aos jornalistas, vocês receberam aí a apresentação do Coronel Cerqueira. Então, assim, quem não recebeu, pode buscar com o Giovanni, que ele mandou para todo mundo, ou ele ou alguém nosso mandou para todo mundo
as medidas qualificadas, tá certo? Nésio, está ouvindo? Nésio? Governador, nós temos a previsão de, na região Pode falar, Nésio. norte, voltar a estabelecer com a rede privada a oferta de leitos que foram disponibilizados. Está ouvindo? Pois não, Nésio, pode falar. Alô, me escutam? Estamos escutando, pode falar sobre leitos, Roberto Silvares. Okay. Em São Mateus está prevista o restabelecimento da negociação com a rede privada, com 30 leitos numa estrutura modular que será construída na unidade do hospital, que poderão 30 leitos de UTIs e enfermarias que poderão remanejar estruturas internas do hospital para virarem leitos de UTIs. Então, está prevista uma unidade modular semelhante à tenda, como foi feito no Hospital Silvia Vidas, em Colatina, para o Hospital Roberto Silvares, e também a negociação com a rede privada no município de São Mateus. Também está sendo reavaliada a composição dos hospitais de pequenos portes no interior do estado, para que eles possam servir de retaguarda para pacientes de menores complexidades também no Espírito Santo. E alguns hospitais da região norte poderão entrar nesse planejamento. Quem é o próximo? É o Vitor Zucolotti. Vitor Zucolotti. E aí, governador, boa tarde. Boa tarde a todos que acompanham aí essa imprensa agora sobre essas medidas. Como o senhor mesmo falou, não é um lockdown, é uma quarentena, afinal de contas não está restringindo a mobilidade das pessoas. Eu queria tirar uma dúvida com o senhor, a dúvida também das pessoas, dos telespectadores da TV Tribuna, SBT. Eles estão perguntando sobre a situação dos shoppings. Os shoppings, eles vão ficar fechados, vão funcionar dentro daquele esquema do mas não conseguiu ouvir direito. Coronel Cerqueira, que está com o áudio aberto? Tá, pois não, pode continuar, Vitor. Então, com relação aos shoppings, os telespectadores da TV Tribuna SBT ainda estão na dúvida. Vai ficar como estava do risco atual, com os horários até 4 horas da tarde, ou não? Os shoppings não vão poder abrir? Ô, Vitor, os shoppings estão na mesma regra de todos os outros serviços, tá certo? Comércio, não tem mais classificação de risco, né? Assim que o gatilho disparou, todo o estado entra em risco extremo. Independente do grau de risco do município, todo o estado entra em risco extremo porque nós contabilizamos e definimos a gestão de leito de forma no âmbito estadual. Então, um paciente lá de São Mateus pode ir para São José do Calçado e um paciente de Bom Jesus pode ir para São Mateus. Então, como o nosso estado é pequeno, a gente faz a gestão de leito numa visão e numa logística estadual. Então, passou de 90%, nunca tinha acontecido isso. Passou de 90%, todo o mapa fica roxo, risco extremo, para que a gente possa tentar dar dignidade às pessoas que vão precisar, ou que estão precisando, ou que vão precisar de leitos. Então, os shoppings, nesses 14 dias, também só no formato de venda por telefone, por aplicativo, da forma como já foi anunciado nas medidas qualitativas. Uma outra questão também que a gente está decretando é a questão do funcionamento dos serviços públicos, com exceção dos serviços essenciais, saúde, segurança, educação e outros serviços essenciais, sistema prisional, também trabalho remoto. Então, essa é a orientação para o governo do estado, para os municípios, para demais repartições. Importante que a gente reduza a circulação de pessoas e pedir para as pessoas, dizendo a elas que isso não é férias, que isso é, de fato, para a gente poder reduzir a interação, a gente ficar em casa, né? A gente reduzir a interação, senão, como eu disse, 150 pacientes por dia, o sistema não tem nenhuma chance de dar conta. Anne Comete. Isso aqui. Oi, governador. Boa tarde para o senhor, boa tarde para todos que nos acompanham aqui. Eu estou aqui na câmera da Gabriela Ribeiro, da TV Gazeta, que a gente teve um problema técnico, aí eu pedi a ela para usar aqui na câmera dela. Mas a pergunta é do G1. Governador, eu queria saber o seguinte, a gente fez 1 ano de pandemia, um dia desses, né, ainda no mês de março, e desde o início, vocês do governo estão explicando para a gente que o ponto de limite seriam os 90% de leitos. Nós chegamos no 90% de leitos ontem e demorou um dia para ter esse retorno. E nesse um dia nós tivemos mais de 1% de leitos ocupados, estamos
em 91% de leitos, né? Então já aumentou a ocupação. Quero saber o seguinte, por que essa demora em o senhor ter um posicionamento para explicar à população o que ia acontecer a partir desse 90% e por que isso já não foi feito antes, quando já havia uma projeção de que chegaria hoje aos 90%, ontem aos 90%. Obrigado, governador. De nada, Anne. Acho que só para corrigir uma informação, nós chegamos ao 91 hoje. Ontem era 89,2. É só você ver lá o painel e recuperar o dia de ontem, 89,2. E nossa matriz de risco é clara, 90,01 dispara o gatilho. Então, disparou o gatilho hoje. Nós estamos dando 24 horas para que as pessoas possam se organizar na sua atividade econômica, na sua atividade social. Acho mais do que natural, mais do que lógico a gente dar esse prazo para que a gente possa começar na quinta-feira. Hoje é terça, amanhã é quarta, as pessoas se adequam, né, a essa realidade nova que nós estamos estabelecendo, os municípios se organizam, amanhã a gente faz reuniões com os prefeitos, a gente implementa aquilo que a gente está anunciando hoje, tá certo? Então é natural que a gente tenha 24 horas de prazo para a gente poder executar, né, todas essas tarefas que estão anunciadas nas medidas qualificadas. Luana. Oi, governador, o senhor me ouve? Ficou mudo aqui para mim. A pergunta é a seguinte. Em junho do ano passado, o governo estadual definiu... Está falhando, Luana. Seu áudio está falhando. Oi, melhorou? Agora sim. Em junho do ano passado, o governo estadual definiu medidas para serem adotadas em caso de risco extremo para o coronavírus. E aí, entre essas determinações, foram anunciadas a proibição de circulação entre 9 da noite e 5 da manhã, rodízios de grupos que seriam delimitados pelo CPF aí das pessoas e também circulação em espaços públicos como praias e calçadões. Isso foi lá atrás, em junho do ano passado. E a gente não chegou nessa fase, agora a gente está chegando. Por que as medidas de risco extremo definidas agora são mais brandas do que as anunciadas no ano passado? Nós acabamos não anunciando. A gente teve um debate público sobre as medidas sem um anúncio, sem uma conclusão interna, Luana, dessas medidas. E agora, nesta fase agora, nós compreendemos que as medidas politicamente possíveis de serem implementadas, porque a gente tem também que ver o ambiente político junto às entidades, à sociedade, aquilo que é possível ser executado, mesmo que a gente sabe que mesmo assim nós teremos muita dificuldade, muito trabalho da fiscalização. Então é bom que a gente compreenda o ambiente que a gente está vivendo, as disputas que a gente tem, mas as medidas adotadas, se elas forem cumpridas, como a gente quer que sejam cumpridas, a gente quer a parceria dos municípios para isso, os poderes estão aqui todos organizados em torno desse pacto pela vida, né? Então, é isso, assim, a gente não chegou a anunciar, teve um debate público de algumas medidas, mas sem a gente concluir e anunciar medidas. Mas como nós mudamos as medidas qualificadas de risco baixo, risco moderado e risco alto, agora para essa fase, também estamos não mudando, mas estamos implementando pela primeira vez, né, as medidas de risco extremo têm que ser implementadas de forma transversal no estado todo, né, porque nós passamos o percentual de 90%. A outra coisa é que a gente hoje tem, um pouco diferente lá de trás, a gente tem mais leitos possíveis hoje. Então a gente vai chegar a 900 leitos, tá certo? Até final de abril. E isso também permite que a gente possa fazer a gestão desses 10%, desde que a gente consiga reduzir a entrada. 150 por dia nós não suportamos, mas a gente reduzir a entrada de pessoas no sistema, a gente tem condições de fazer a gestão desses leitos. Juarez. Vamos outro. Gabriela Ribete. Boa tarde a todos. Ô Juarez, tá aí? É Rádio você? Cachoeira FM. Pois não, Juarez. Sim, sou eu. Pode falar, amigo. Obrigado. Rádio Cachoeira FM de Cachoeiros, Itapemirim. Boa tarde. Estamos aqui com Mauro Roger, Basílio Machado nos estúdios. Transmitimos aqui
a live do senhor. Muito obrigado. E o que nós queremos perguntar é se teremos alguma ajuda a esses comerciantes, se o governo do estado já pensou em alguma forma de ajudar a esses os seus comércios fechados, fecha período, alguma forma de ajudá-los com diminuição de impostos, se existe alguma coisa pensada nesse sentido. Sim, está sendo pensado sim, o Juarez, e agradeço muito aí a participação de vocês, da rádio. Disse que nos próximos dias, ainda essa semana, certamente a gente anuncia protelação de pagamento de algum tributo, especialmente do Simples, por exemplo, mas estamos ainda para anunciar ou amanhã ou depois de amanhã, a gente anuncia essas medidas. Eu não quis anunciá-las hoje, porque essa hoje é um debate mais sanitário, tá certo? E também estamos ainda no processo de construção, mas teremos sim facilidades, seja com relação a certidões, seja com relação a financiamento, seja com relação a tributos, né, para as empresas que estão sofrendo, né, devido à quarentena que nós estamos pedindo para que elas cumpram. Gabriela Ribete. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Eu queria saber sobre a fiscalização, como que ela vai acontecer, porque a gente já tem manifesto de comerciantes dizendo que não vão cumprir, que eles não vão novamente. A gente tem protesto acontecendo aí na porta do Palácio, inclusive, nesse momento. E muitas pessoas que não estão favoráveis a esse momento fechar novamente, como nós fechamos lá no início. E aí, como que vai ser a fiscalização? Vai ter atuação da polícia? Vai caber apenas aos municípios? O que vai ser feito para garantir a quarentena? Olha, eu acho primeiro assim, a gente fazer um chamamento às pessoas. Não tem ninguém aqui querendo tomar uma decisão por picardia ou por gosto de tomar uma decisão difícil como essa. Vocês não sabem como é difícil tomar uma decisão como essa que nós estamos anunciando. Vocês sabem, vocês devem imaginar como é difícil tomar uma decisão dessa, tá certo? E eu sei que o comércio e o serviço sofrem muito. E também eles têm razão quando diz que são as atividades sociais ilegais que mais causa problema. É o baile clandestino, é a festa num condomínio, né, é a aglomeração num restaurante, num bar, né? Então, isso, de fato, é uma realidade, mas a forma que a gente tem de alcançar resultado, de fiscalizar, de mostrar que a situação é uma situação de vida ou morte, a situação é de vida ou morte, tá certo? Com 91% de ocupação de leite de UTI, com essa demanda que tem de entrada de paciente no sistema de saúde, então, assim, não é mais uma luta, uma briga, é quem concorda e quem não concorda, assim, é uma realidade que se impõe sobre a nossa função. Eu estou obrigado a tomar algumas decisões para que a gente possa proteger a vida dos capixabas. É isso que eu estou fazendo. É a fiscalização, né? O Coronel Cerqueira pode falar um pouquinho, vou passar a palavra para ele, ou o Álvaro, né, que coordenam para nós esse trabalho de fiscalização integrado. A gente faz junto com os bombeiros, Polícia Militar, Guarda Municipal, Vigilância Sanitária do município, Vigilância Sanitária do Estado, PROCON estadual, PROCON municipal, e com o apoio do Ministério Público, né? Aquela pessoa que não quiser seguir o protocolo, o Ministério Público também atua, a doutora Luciana, através do Ministério Público, tem atuado muito, discutindo com os prefeitos, discutindo com as entidades que, por acaso, estão não querendo cumprir o decreto. Então, aqui tem poderes constituídos que atuarão para que a gente possa fazer cumprir o decreto que nós estamos, as medidas que nós estamos assinando. Coronel Cerqueira, o senhor quer complementar, por favor? Ela cabe inicialmente ao Poder Municipal, obviamente, mas que o Estado está dando total apoio. Nós temos diversas equipes efetivamente destinadas para esse tipo de fiscalização em todo o Estado. É uma programação que é feita junto com a Secretaria de Segurança Pública com relação a os pontos prioritários no Estado, onde que realmente se dá com maior importância a presença da fiscalização e também os temas mais importantes. A gente observa que nós temos temas que têm uma fiscalização um pouco mais difícil, que deve ser um pouco mais robusta. Mas é importante dizer, como o governo vem sempre falando e todos vêm falando, que a sociedade tem que colaborar muito com relação a isso. Porque se a sociedade não colaborar,
realmente não há, nem todo o aparato do Estado e dos municípios é capaz de estar em todos os 4 cantos, fiscalizando todos os estabelecimentos, todas as atividades e principalmente o indivíduo. Obviamente que o Estado ele vai estar recomendando, como sempre, ele vai estar fiscalizando. Em alguns momentos tem que subir um pouco o tom. E aí sim, é necessário até se busque alguns órgãos mais robustos para interdição, para notificação do local, mas o objetivo da fiscalização não é esse. É fazer realmente sejam cumpridas as medidas restritivas ou qualificadas da forma menos truculenta possível, como tem sido sempre a ordem do governo do Estado nesse sentido. Mas a fiscalização ela vai estar, obviamente, nesses 14 dias de forma um pouco mais intensa para garantir o cumprimento dessas medidas. Muito obrigado. Só para a gente tratar desse assunto, um assunto importante, porque nós não temos condições de fiscalizar todos os locais, sim, mas a fiscalização tem atuado firmemente, tem feito apreensão de equipamentos, tem multado, então nossa equipe está trabalhando muito e vai continuar trabalhando, e essa parceria com os municípios ela é fundamental. Quem é contra? Tem 2 tipos de pessoas que se posicionam contra. Aqueles que são contra porque têm uma posição política, ideológica, negacionista, né, e que não estão querendo saber das medidas de contenção da transmissão, não estão preocupados com a vida, então tem uma parte dessas pessoas, tá certo? Tem uma outra parte que é de gente de boa fé, que está preocupado com a sua atividade, com o seu emprego, com o seu comércio, né, e que legitimamente tem preocupação. Eu quero repetir o que eu falei no meu pronunciamento. Nós estamos quase chegando lá. Nós passamos a primeira fase, a segunda fase, estamos na terceira fase e pelo ritmo de vacina, pode ser que a gente consiga mais vacinas, março, abril, maio, né? Fiocruz e Butantan estão ampliando as suas possibilidades de vacinas, então isso pode alcançar um maior número de pessoas, então a gente está quase chegando ao nosso objetivo, ao nosso destino, que é preservar a nossa vida e salvarmos a nossa vida das nossas famílias e termos mais liberdade. Estamos quase chegando lá. Então nós não podemos agora entrar em colapso. Você vê que hoje, mesmo com o sistema funcionando, 37 pessoas perderam a vida. Se o sistema entrar em colapso, vai perder a vida muito mais pessoas. Então assim, estamos quase chegando lá. É por isso que a gente apela para que as pessoas tenham paciência, tolerância e sejam colaborativas, empáticas, para a gente poder resolver um assunto que é um assunto mundial, não é um assunto do Estado do Espírito Santo, esse não é um problema do governador Casagrande, esse é um assunto mundial que tem exigido medidas duras de todos os governantes que têm responsabilidade. Quem tem responsabilidade está agindo, quem não tem responsabilidade não está agindo. Wesley. Governador, boa tarde. Boa tarde. Sim. Vamos lá. O Coronel Cerqueira anunciou há pouco, durante a sua apresentação, que o Estado vai garantir que os 100% da frota dos ônibus circule normalmente durante esse período de 14 dias. A minha pergunta é se o Estado prevê ampliar a frota de ônibus para poder reduzir superlotação, ou eventual superlotação dos coletivos, como tem acontecido nos últimos meses, a exemplo do que aconteceu. E se há alguma recomendação para que os municípios que têm esse transporte localizado, regional, também façam a mesma coisa. Bem, eu tenho visto sempre o debate sobre transporte público, e é bom que a gente debata ele, porque ele é o ponto mais difícil da gente resolver. Porque qualquer modal de transporte, seja ele ônibus, seja ferroviário, seja o metrô, seja o transporte aéreo, horários de demanda maior, de pico, no ônibus, no caso, da parte da manhã, na parte da tarde, metrô, tá certo? Parte da manhã, parte da tarde, aqui no Rio, São Paulo, Tóquio, né, Xangai, em qualquer lugar, né, o transporte ele é um transporte sobrecarregado, porque a dimensão do tamanho da quantidade de veículos não pode ser feita no ponto máximo de transporte, porque senão não tem nada que fique de pé em termos de equação financeira. Então nós temos 1.400 ônibus circulando pelo Transcol na região metropolitana.
o que nós estamos tentando com essa quarentena é que a gente possa reduzir a mobilidade, reduzir a quantidade de pessoas se mobilizando e, ao mesmo tempo, a gente mantém o mesmo número de ônibus, tá certo? E com isso a gente tenta reduzir, então, a presença de pessoas em grande quantidade nos ônibus. Então é isso que a gente está tentando fazer. Eu espero que isso dê resultado. Eu acho que a fiscalização vai continuar, né? Máscara, pedindo para as pessoas saírem do terminal, todas sentadas em cadeira, e aí o ônibus sai, mas a gente não pode negar a parada do ônibus no meio do trajeto do circuito dele. Então, por isso que às vezes o ônibus, no caminho, ele fica sobrecarregado. Então, esse é um desafio nosso, maior desafio. Alguns locais, eles suspenderam o transporte público, nós achamos isso muito difícil, porque os serviços essenciais que a gente mantém, como supermercado, como farmácia, como posto de gasolina, serviços médicos, de saúde, de educação, de segurança, muitos trabalhadores usam o transporte público. Então, nós ficamos entre a cruz e a espada, tá certo? Assim, o ideal seria não ter o transporte público, mas você não tem o transporte público, as pessoas mais vulneráveis, mais pobres, mais necessitadas, é que sofrem por causa do transporte público e, ao mesmo tempo, é um local de alta transmissão. Então, é uma gestão difícil de ser feita, né, porque nós não podemos dimensionar, né, no horário do pico. Tá? Então, é isso que eu... Tá? Obrigado. Leandro. Boa tarde, governador. Está me ouvindo bem? Boa tarde, governador. Na figura do senhor, cumprimento todas as autoridades e também os amigos de imprensa. Governador, essa pandemia nos mostrou, reforçou, na verdade, né, que a saúde já está bem atrelada à economia. Né? Então, eu trago alguns números aqui do setor de eventos. Uma empresária de Cachoeira, ela fez uma breve pesquisa com 82 empresas do setor de eventos em maio, na primeira semana de maio de 2020. E olha como são interessantes os números. 65% desses empresários têm o setor de eventos como único negócio. Eles faturam 7 milhões anualmente, geram mais de 270 empregos e mais de 1.200 empregos indiretos. E durante essa pandemia, houve uma queda no faturamento de 85%. Né? E dizem também, há pesquisas que o setor, né, nacionalmente representa 5% do PIB. Na verdade, minha pergunta seria semelhante à do meu conterrâneo Juarez, né, que era sobre as medidas, né, que o senhor vai adotar na área da economia para poder colaborar com o setor. Mas como o senhor disse que vai anunciar amanhã, né? É isso? Então, eu vou substituir a pergunta. Eu quero saber do senhor o seguinte: qual a sua expectativa em torno do novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, né, no momento, e aqui, até hoje, na verdade, né, o presidente Bolsonaro tem um comportamento intitulado de negacionista, né, por se comportar diferente das regras, né, que as autoridades mundiais sanitárias impõem. Eu queria saber do senhor se você acredita que, de repente, o ministro possa interferir, né, nesse comportamento negacionista do governo federal. Leandro, primeiro, reconhecer a dificuldade que o setor de eventos enfrenta. Tá? É o primeiro a ser parado, o último a voltar. Então, a gente reconhece, como eu disse, nós vamos anunciar algumas medidas nos próximos dias. Com relação ao ministro, depende muito dele. Eu já achei bom a troca do ministro, porque o ministro Pazuello é uma pessoa que nos tratou sempre muito bem, mas o comportamento dele perante ao presidente, né, acabou tirando a autoridade dele como ministro. Né? Então, ele não tinha uma posição técnica para poder fazer o debate com o presidente da República, que tem um comportamento negacionista. Então, isso fez com que ele perdesse autoridade, né, e perdesse legitimidade. Mas, repito aqui, agradeço a ele, porque ele nunca deixou de nos atender, os governadores, na reunião dos fóruns, adequadamente. Eu espero que o Queiroga, né, o novo ministro, tenha capacidade de fazer esse debate para dentro do governo, né, que ele possa, de fato, reconhecer a consequência do vírus, os problemas que o vírus tem causado, então que ele seja, né, uma pessoa que acredita na ciência. Ele é médico, espero que ele acredite na ciência. Então, isso é um ponto importante por ser da área de saúde e reconhecer o papel da ciência. Se ele fizer isso, já é um passo. Segundo, que ele possa priorizar e adiantar e avançar com relação aos contratos com as farmacêuticas para que a gente possa ter mais vacinas. E terceiro,
né, que ele possa ajudar a construir uma coordenação nacional. A ausência de uma coordenação nacional, eu disse aqui no meu pronunciamento, é uma das causas da gente estar nessa situação que a gente está hoje. O atraso nas vacinas, a falta de coordenação nacional, o negacionismo que é incentivado pelo presidente da República, isso tudo ajuda a gente compor um ambiente de mortes no nosso país e o país hoje ser a principal referência negativa com relação à Covid. Então, vai depender muito dele, né? Porque o presidente da República, nós já sabemos do seu comportamento, ele não representa outro papel, e não adianta exigir dele outro papel. Ele é aquilo ali, vai depender da força política que ele tiver para poder implementar as medidas que enfrentem o negacionismo do governo federal. Governador, me ouve? Sim. Governador, tem muitos ouvintes aqui da Band News perguntando a respeito do funcionamento das igrejas. No ano passado houve restrição para cultos presenciais, né, para cerimônias presenciais. Agora, nesse momento de pandemia, não há restrição para a realização desses cultos, é apenas uma recomendação. Queria saber se o governo fiscalizar vai limitar de alguma maneira o funcionamento das igrejas, a quantidade de pessoas dentro das igrejas. Queria aproveitar uma pergunta breve. O senhor citou que muitos pacientes da rede particular estão indo para o SUS. Qual que é a situação da rede particular, se é 100% de ocupação? Olha, eu não tenho os dados de hoje da rede particular, mas eu sei que a rede particular está, antes de nós, já com mais dificuldade, tá certo? Porque já, como disse o secretário Nésio, já solicitaram, inclusive, leito do SUS para atender a rede privada. Então, a dificuldade é a mesma ou maior, tá certo? Desculpe, Rafael, a primeira pergunta foi das igrejas. Então, as igrejas é o seguinte, eu acho que um padre, um pastor, um bispo, um líder religioso tem a mesma responsabilidade que tem o governador, que tem o presidente do Tribunal de Justiça, da Assembleia, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Defensoria, a mesma responsabilidade. Então, assim, e eles gerenciam as igrejas. Nós nunca fechamos as igrejas porque as igrejas é um local de amparo espiritual, social e psicológico. E nós estamos recomendando, né, que eles não façam missas e cultos presenciais. É uma recomendação porque nós achamos que eles têm a mesma responsabilidade que eu tenho como governador do estado. Boa tarde a todos. Queria saber se esse prazo de 14 dias ser prorrogado, caso a ocupação de leitos não se reduza. E também, complementando a pergunta da Gabriela, o que acontece com quem desrespeitar as regras? Tanto o empresário, né, que quem necessita de quê, Francine? Em geral, que fizerem festa. Não entendi, não. Oi? Não entendi. O que acontece? Primeiro é o prazo, 14 dias, com quem desrespeitar as regras, né, os empresários e as pessoas em geral que se reunirem em festas, se aglomerarem. Tem alguma punição? Tem punição, sim. A punição quem descumpriu o decreto tem punição. Aí, no primeiro momento, o PROCON, no primeiro momento, a vigilância sanitária, né, o trabalho policial, mas num segundo momento, o Ministério Público, o Poder Judiciário, tá certo? Tem punição, a legislação nos ampara. Né? Nós não queremos isso naturalmente, o que nós estamos pedindo hoje é colaboração. Nós estamos aqui tratando, como eu disse, de vidas. Tá? Então é difícil a gente ter que punir, né, alguém sério, né, que queira não colaborar agora, numa hora como essa que a gente está vivendo. E o prazo são de 14 dias, tá certo? Assim, isso, nós queremos que seja esses 14 dias, para a gente poder também dar expectativa que depois desses 14 dias a gente possa caminhar também em direção a ter liberdade maior para as pessoas que estão com restrições. Natália? Governador? Álvaro? Oi, pois não, Álvaro. Essa informação? Pode falar, Álvaro. Na verdade, como é uma atuação integrada da fiscalização junto com o PROCON, existe possibilidade de aplicação de multas no caso dos estabelecimentos comerciais, mas também nas festas clandestinas também existe a possibilidade de apreensão de equipamentos
e até mesmo a possibilidade de responder criminalmente. Existe previsão no Código Penal, cidadão que no momento de pandemia ele contribui para poder a disseminação ainda mais da doença, ele pode ser responsabilizado criminalmente. Então, o ano passado, governador, a nossa fiscalização integrada, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, PROCON, as guardas municipais e as vigilâncias do Estado e do município, nós interrompemos mais de 1.000 bailes clandestinos. Alguns, a inteligência da Secretaria de Segurança Pública conseguiu se antecipar, conseguimos chegar antes do início desses eventos, e outros nós tivemos que interromper, algumas vezes com hostilidade e com o encaminhamento para a Polícia Civil, onde alguns procedimentos foram lavrados. Então, vai depender de caso a caso aí, mas sim há sim, uma responsabilização dentro das normas que estão aqui estabelecidas. Ok, obrigado, Álvaro. Agora é quem? Natália. Sou eu, governador Natália de A Gazeta. Boa tarde a todos. Governador, a gente sabe que as praias são locais que têm tido grande aglomeração. Vai ser permitido ficar nas praias, circular nos calçadões, ter aglomeração nesses locais? E eu gostaria de saber também se as prefeituras foram orientadas a implementar medidas mais rígidas, se elas podem fazer as próprias medidas, talvez mais rígidas do que essas. Vou pedir o Gilson, Daniel, você me ajuda, Gilson, nessa resposta, por favor? Nosso secretário de governo. Gilson, Daniel, está ouvindo? Ok, governador. Pode responder, por favor? Sim, governador. Sim. Nós devemos ter amanhã uma agenda com os prefeitos, né, para que a gente possa fazer um diálogo com relação às restrições nas praias, né? Então, a gente deve conversar com os prefeitos, nós precisamos do apoio dos prefeitos nessas medidas. Então, amanhã nós devemos ter uma agenda aí com os prefeitos do Espírito Santo para dialogar com relação à questão das praias. Algumas Eles medidas. Que vão definir, então, secretário? Como é que é, Natália? São os prefeitos, então, que vão decidir sobre a questão das praias? Não, assim, nosso desejo, assim, não é fácil você proibir as pessoas de irem à praia, mas é possível que a gente, por exemplo, junto com os prefeitos coordenando isso, a gente peça para as pessoas não praticarem, ou determine que as pessoas não pratiquem esporte coletivo, que as pessoas não tenham guarda-sol para não ficar muito tempo na praia, para que as pessoas, para que não haja venda de bebidas alcoólicas na praia. Então, tem uma série de medidas que a gente possa tomar para desincentivar as pessoas de irem às praias. Mas a principal medida é a consciência, a responsabilidade. Assim, a gente trata, eu repito aqui, vocês estão enjoados de ouvir falar isso, a gente trata de alguns assuntos aqui que parece que nós estamos obrigando as pessoas a fazerem coisas ruins para elas, né? Nós estamos pedindo as pessoas para fazerem coisas boas para elas e para quem elas estão próximas. Então, é importante que a gente faça um apelo para as pessoas ajudarem sempre, mas especialmente nesses 14 dias, para a gente reduzir a transmissão. Senão nós vamos ter gente morrendo nas cadeiras na porta de um hospital. Essa é a realidade que a gente está vivendo. Então é preciso que as pessoas compreendam, mas de qualquer maneira, assim, nós estamos trabalhando com os prefeitos para a gente poder adotar medidas que possam restringir e possam inibir, desincentivar as pessoas de estarem indo às praias. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. O senhor anunciou aí, governador, uma quarentena. E eu gostaria de saber se essas medidas nesses 14 dias não forem suficientes, se nós podemos evoluir para o chamado lockdown. E neste caso, hoje nós temos aí chegando a 91% de ocupação de leitos hospitalares, e o senhor anunciou as medidas de quarentena. Qual seria o percentual aí de ocupação de leitos hospitalares para a gente chegar a medidas ainda mais restritivas, como um lockdown? Olha, Vilmara, nós não definimos isso. Assim, nós estamos achando, estamos apostando, estamos querendo ter a colaboração de todo mundo para que a gente, com essas medidas, a gente consiga reduzir a transmissão do vírus. Então, assim, dia a dia nós vamos avaliando. Dia a dia a gente vai avaliando a demanda por leito de UTI, dia a dia nós vamos avaliando a abertura dos leitos, dia a dia nós vamos conversando com as pessoas. Então, é uma avaliação diária. Nós não podemos fazer um planejamento de
por muito mais adiante, enquanto a gente não compreender e não verificar o efeito da quarentena efetiva sobre a redução da demanda de leito de UTI. Então agora, neste momento, é essa medida. Vamos nos concentrar para fazer cumprir esta medida. E a gente vai avaliando efetivamente nos próximos dias se tem alguma coisa a mais que a gente tenha que fazer, porque muitas vezes a realidade se impõe. Muitas vezes pessoas é isso, é aquilo, tem contra uma medida, contra outra, mas muitas vezes a realidade se impõe. Se a realidade se impor, se a realidade se impuser para nós de forma objetiva, num outro momento, numa outra realidade, que essas medidas não foram suficientes, aí nós vamos discutir com a sociedade como nós estamos discutindo. Então, mas neste momento, o nosso esforço é para a gente poder fazer cumprir essas medidas e pedindo, apelando para que as pessoas ajudem a gente a fazer cumprir essas medidas. Boa tarde, governador e a todos presentes. A pergunta é a seguinte: como fica a situação das barreiras sanitárias, né? Porque Vila Velha começou hoje, pelo menos aqui na Grande Vitória. Vila Velha foi a única cidade que começou isso e gostaria de saber se o governo do estado vai ter alguma atuação nesse sentido ou se vai ser apenas responsabilidade dos municípios. Essa é a responsabilidade dos municípios. As barreiras sanitárias cumprem um papel educativo, orientativo, mais educativo e mais orientativo, porque os sintomas da Covid são diversos. Às vezes a pessoa não tem nenhuma alteração na sua temperatura e está com outro sintoma de Covid. Então, geralmente, numa barreira sanitária, você mede a temperatura da pessoa. Mas, de qualquer maneira, assim, tendo alguém, um profissional de saúde, um técnico, um enfermeiro, né, que possa orientar ali aquela pessoa, perguntar a ela se ela está com algum sintoma, isso pode ajudar. Mas isso é uma tarefa que cabe aos municípios. Daniele. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Então, a gente, como anteriormente os colegas perguntaram sobre as medidas que podem ser tomadas para ajudar os comerciantes na área financeira, eu queria saber se o Fundo Soberano pode ser utilizado para isso, se cabe, se tem limite. E também gostaria de saber sobre os salões de beleza, porque ano passado eles puderam abrir, esse ano pode abrir também? Nesses 14 dias não, né? Atinge também os serviços não essenciais. Eu sei que para muita gente salão de beleza é essencial, né? Mas nesses dias de 14 dias eu pedi a colaboração dos donos de salão de beleza, uma colaboração, uma compreensão, para a gente poder tentar barrar o vírus. E a questão do Fundo Soberano não é para isso. Nós temos o Fundo de Infraestrutura, que já colocamos 100 milhões de reais para o Fundo de Aval, e temos recursos do Tesouro Estadual. Então, as medidas que nós vamos tomar não são medidas que utilizarão o Fundo de Infraestrutura, e sim utilizaremos o Fundo de Infraestrutura e os recursos do Tesouro Estadual. Com relação às medidas, governador, nós temos um grupo de trabalho, né, que foi orientado pelo senhor que a gente criasse, para que a gente fizesse todo o levantamento das ações que o governo do estado pode apoiar as empresas. Então, nós estamos trabalhando nisso para que nessa semana ainda a gente possa, o senhor possa anunciar isso, essas medidas positivas para o comércio e também para as atividades que estão sendo, nesse momento, paralisadas. Obrigado, Gilson. Ramon? Governador, boa tarde autoridades, vice-governadora e colegas jornalistas. Governador, junto com essas medidas, na outra ponta, o governo continua a guerra, como o senhor bem citou no início, no combate à Covid. O cronograma de vacinação, o senhor tem algo novo a anunciar, um novo lote chegando ao Espírito Santo? Como é que fica a vacinação? Olha, chegará ao Espírito Santo em torno de 1h da manhã, de amanhã para depois, 84.600 doses da Coronavac. Estou vendo o número exato aqui. Então, deixa eu ver, por favor, um minuto, que eu vou buscar aqui a informação do quantitativo de vacinas. 84.600 doses da Coronavac, essas vacinas estão chegando nesta madrugada do dia de amanhã,
E, imediatamente, a Secretaria de Saúde, como tem feito, o Nésio coordena a distribuição para os municípios e amanhã é quarta, quinta-feira, né, essas vacinas já vão estar nos municípios. Esse mês de março, nós temos expectativa de que o Butantan, a Fiocruz e o laboratório BioNTech, a origem dessas vacinas, o Brasil possa receber, o Ministério da Saúde possa distribuir um pouco mais de 30 milhões de doses de vacina. Então, nós poderemos receber neste mês de março, já contando com o primeiro lote, que foi em torno de 50 mil doses, esse segundo lote de 84.600, mais o que vamos receber até o final de março, podemos chegar aí perto de 400 a 500 doses, que será possível vacinarmos, então, em torno de 200 mil pessoas, né, nesse mês de março, que seria 5% da população capixaba. Se a gente receber também a mesma quantidade no mês que vem, nós poderemos também vacinar um pouco mais ou mesmo tanto de pessoas, tá certo? E lógico que nós não vamos parar a vacinação dia nenhum, né? Então, esses 14 dias é para a gente proteger as pessoas, e vacina protege as pessoas, não tem nenhuma... nós vamos continuar firmes, ágeis, né, na distribuição da vacina para os municípios, e pedir aos municípios que possam efetivamente também agilizar, como eles têm feito, a grande maioria tem feito, a vacinação das pessoas. Oi. Fernanda? Ei, governador, está me ouvindo? Muito bem, Fernanda. Boa tarde para o senhor, para todos. Eu queria insistir numa pergunta a respeito das festas. A gente sabe que o pessoal adora fazer uma festa dentro de casa, com 10, 15 pessoas, um churrasco. Vai ter algum tipo de ônus para essas pessoas, multa? A polícia vai poder entrar na casa dessas pessoas para acabar com a festa? Como vocês estão tratando esse assunto, que eu sei que é muito delicado, né? Porque se trata de uma propriedade privada, mas que ao mesmo tempo merece essa atenção, governador. Olha, Fernanda, eu tenho que pedir muita ajuda do síndico, né, da gestão do prédio, do condomínio. Nós não vamos ficar entrando na casa das pessoas, naturalmente. A gente faz uma proibição que é mais uma recomendação. Se essas pessoas forem todas da mesma família, que convivem no dia a dia, que já se conhecem, que sabem quem teve, quem não teve, né, que já convivem, é uma coisa. Agora, se são pessoas estranhas, de outras famílias, de outras casas, é tomar cuidado, assim, a gente proíbe, mas é uma recomendação. Nós não temos condições de estar na casa das pessoas, nem queremos estar na casa das pessoas, tá certo? Mas é bom que o síndico possa nos ajudar, é bom que o chefe, né, as pessoas mais de responsabilidade das famílias possam controlar isso. Isso é muito importante, assim. Nós não temos, repito, nós não temos condições de fiscalizar todas as atividades de todas as pessoas. Nós precisamos de compreender que a sociedade precisa se autorregulamentar, precisa se autovigiar, se autofiscalizar. Nós não temos como controlar tudo, tá certo? Então, que sociedade que a gente quer construir? É a sociedade de vigilância permanente, assim, e que a gente só vai cumprir aquilo que é certo se a gente for fiscalizado e vigiado, né? Acho que nós temos um nível de responsabilidade, de formação do nosso caráter, que exige que a gente tenha um comportamento retilíneo, independente de alguém estar nos vigiando ou não. Então, é esse o pedido que a gente faz às pessoas, porque nós não temos condições de fiscalizar todo mundo. Cecília. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Nossa pergunta vai aqui para Guarapari, que estava considerada como risco moderado no mapa de risco, e levando em conta aí o prejuízo da economia, é justo com os municípios que conseguiram controlar um pouco a pandemia, com pouco do número de casos e poucas mortes, é justo que esses municípios também passem pela quarentena? Cecília, é difícil dizer se é justo, tá? Porque cada um tem suas razões, né? Especialmente num momento de crise, todo mundo é feliz enquanto tem castanha para ser comida. Quando acaba a castanha, todo mundo briga. Então, não é
fácil a gente dizer o que é justo e o que não é justo. Eu estou atuando e agindo junto com os poderes do Estado, com outras instituições, de forma equilibrada e buscando ser justo no ambiente que a gente está vivendo. Eu estou optando por salvar a vida, não estou descartando as atividades econômicas em hipótese alguma, até porque o Espírito Santo é o Estado que nesse tempo de um ano e um mês, nós somos o Estado que mais flexibilizamos e convivemos com a doença e com a economia. Fizemos uma parada lá atrás, depois a gente foi convivendo, classificando os municípios, tá certo? Só que chega num ponto em que se eu fechar ou tomar decisões mais restritas para 2, 3 municípios e o restante ser medidas menos restritivas e assim for nessa classificação, aí será uma medida tabajara, tá certo? Que não vai fazer efeito nenhum, para fazer de conta. Então, para tomar medida para fazer de conta, é melhor a gente não tomar. Então, nós estamos aqui priorizando a vida, tá certo? E pedindo a compreensão das pessoas, vamos tomar medida para compensar o prejuízo econômico. Então, são decisões difíceis que a gente tem que tomar e que a gente precisa contar com a colaboração de todo mundo, mas todo mundo nessa hora tem suas razões, né? E agora a razão principal é aquela pessoa que precisa de um leito de UTI e não está encontrando. Eu espero que ninguém, da família de ninguém que está aqui, tenha essa necessidade de um leito, não encontrar um leito e ver a sua pessoa perdendo a vida sem nenhuma dignidade. Emanuela. Boa tarde, Casagrande e amigos. Manuela Afonso, do Globo Esporte, né? Vou mudar aqui um pouquinho a vertente para o futebol. Já temos o conhecimento, né, que o Capixaba foi paralisado, as competições de porte nacional, né, que vão acontecer a partir de sexta-feira não poderão mais ocorrer aqui no nosso estado, né? Mas a minha questão fica em relação aos treinos, né? Porque eu uso a academia, os treinos vão continuar. E sobre o feminino, né? Também está ocorrendo a seletiva do feminino, que iria ocorrer no dia 21 e dia 28. Também está suspenso? Treinos vão continuar. Eu vou pedir ajuda aqui aos universitários, né? Quem quer dar informação a mais sobre essa questão do futebol feminino? Então, por favor. Está suspenso o Capixabão a partir de sexta-feira e também os jogos nacionais. Então, até quinta-feira ainda tem jogos, quarta e quinta tem jogos, que são jogos nacionais, mas a partir de sexta-feira está suspenso qualquer tipo de jogo de futebol nos estádios do estado. Com relação aos treinos, como o senhor falou, os treinos estão liberados. É claro que a gente está orientando os clubes de futebol a manter o controle, eles já estão fazendo um grande trabalho. Conversamos hoje com o secretário de esporte, Júnior Abreu, e ele tem que conversar diretamente com os clubes para manter a testagem, acompanhar a testagem. O Estado também está ajudando nesses clubes para que a gente tenha o maior controle desses clubes aí, dos atletas desses clubes. Tem uma pergunta aqui sobre transporte de carga. Transporte de carga é serviço essencial, não tem nenhuma limitação para transporte de carga. Quem é próximo? Bem, gente, concluímos. Eu quero fazer um agradecimento aqui a todos, mas faço um agradecimento à minha equipe, na pessoa da Jaqueline, do Nésio, do Gilson, do Álvaro, do Cerqueira, do Marcelo, da Lenise. Faço agradecimento ao Dr. Ronaldo, do Tribunal de Justiça, Eric, da Assembleia, doutora Luciano, do Ministério Público, Rodrigo Chamon, do Tribunal de Contas, Gilmar, da Defensoria. Faço o meu agradecimento à imprensa que esteve aqui presente, obrigado pelas perguntas, e se a gente pôde tirar alguma dúvida, e ficar alguma dúvida ainda, a gente está à disposição. Nós temos que ter a coragem para a gente... obrigado também ao Fabrício, da Federação dos Hospitais Filantrópicos. A gente tem que ter a coragem para proteger as pessoas. Às vezes a gritaria, né, de quem nega a doença é grande e parece que é maior do que a grande maioria que está defendendo a vida. Então vamos seguir defendendo a vida, que é o caminho que está na nossa obrigação institucional, cívica, para que a gente possa ter um Estado cada vez mais protegido. Obrigado, gente. Um abraço para vocês, boa tarde.